Olá pessoal, hoje estamos de volta aí com mais uma informaçãozinha aí. E essa informaçãozinha é necessária, tá? Principalmente para quem quer fazer alguns projetinhos aí com eletrônica aí, tá ok? Então hoje a gente vai falar um pouco aqui, explicar um pouco aqui sobre esse componente eletrônico aqui, ó, tá? Que é o nosso diodo, tá ok? Esse componente eletrônico aqui é um dos tipos do diodo que a gente usa na eletrônica e é usado na eletricidade também, tá? Bom, nós vamos trazer aqui então para vocês, para a gente poder entender melhor esse componente eletrônico aqui, tá, pessoal? Nós vemos aqui, ó, o que é um diodo, tá? Diodo é um componente eletrônico, né, pessoal, que permite a passagem da corrente elétrica somente em um sentido, tá? Então, nosso diodo, o que é um diodo? Diodo é um componente eletrônico que permite a passagem da corrente elétrica somente em um sentido. Tá? Como assim? Bom, nós temos aqui o nosso diodo, tá? Nós temos aqui uma lâmpadazinha que está ligada lá em 12 volts. Tá? Nós botamos aqui um circuitinho aqui, ela está ligada lá no 12 volts. Tá? Se nós encostar aqui, ó, a nossa lâmpada vai acender. Tá? Se eu colocar o diodo aqui, pessoal, ó, ele tem uma faixinha ali de uma cor diferente, tá? Ele tem uma faixinha ali de uma cor diferente. Tá? Se nós colocar ele nesse sentido assim, ó, aqui, ó, a lâmpada acendeu, ok? Agora, se eu virar ele, pessoal, ó, se nós virarmos ele aqui, ó, a lâmpada não vai acender, porque ele não está deixando passar corrente, ele funciona como uma chave, vamos dizer assim, uma chave, tá? Ele não vai acender. Se nós virarmos ele, né, ele vai deixar passar a corrente, tá? Então, explicando de novo aqui, o nosso diodo, tá? Deixa eu desligar essa luzinha aqui. O que é um diodo? O diodo é um componente eletrônico que permite a passagem da corrente elétrica somente em um sentido, tá? É um componente eletrônico semicondutor, tá, pessoal? Ele é um componente eletrônico semicondutor, tendo nas suas extremidades dois eletrodos, tá? O que é nas suas extremidades dois eletrodos? Eletrodo são essas pontas aqui, ó, tá? São os dois eletrodos que nós temos aqui, tá? Então, é um componente eletrônico semicondutor, tá? Ele é um semicondutor, tendo nas suas extremidades dois eletrodos, tá? Um negativo e outro positivo, tá? Isso quer dizer que o nosso diodo é polarizado, tá, pessoal? O nosso diodo é polarizado. Um terminal é negativo e outro é positivo, tá? Então, nós temos aqui um desenhozinho para vocês entenderem. O desenho do nosso diodo, tá? Um é positivo e o outro é negativo, tá? O positivo é chamado de anodo e o negativo de catodo, tá, pessoal? Então aqui nós temos a simbologia original dele, que vocês vão encontrar no esquema aí, tá? Anodo, positivo, catodo, negativo, tá? A corrente circula do anodo para o catodo, tá? A corrente circula do anodo para o catodo, anodo, catodo. Então a corrente circula nesse sentido, tá ok, pessoal? Bom, o diodo gasta um pouco de energia para trabalhar, pessoal. E quando a corrente flui através dele aqui, ó, quando a corrente flui através do nosso diodo, ele vai perder alguma potência aqui em forma de calor, tá bom? Quando ele está ligado, tá? Isto é percebido através de uma queda de tensão de aproximadamente, pessoal, tá? É percebido de uma queda de tensão de aproximadamente 0,3 volts, tá? Quando ele está em uso aqui, percorrendo uma corrente, tá? Ele tem uma queda de tensão de 0,73 volts, tá? Quanto maior for a corrente aqui, tá? Quanto maior for a corrente percorrendo o nosso diodo, tá?
maior será o aquecimento no diodo, tá? Ou seja, a queda de tensão pode variar de acordo com a corrente, temperatura e com o tipo de diodo, tá bom, pessoal? Bom, nós temos aqui um exemplozinho aqui de um circuito, tá? Um exemplo aqui de queda de tensão no diodo, tá? Nós montamos um circuitinho aqui simplesinho, tá? E aqui nós temos aqui 5 volts, tá? Um resistor e o nosso diodo aqui. Então a corrente vem aqui, passando pelo resistor, fazendo a volta aqui, passando pelo nosso diodo, ó, que ele circula nesse sentido, tá? Daqui para cá não passa. Vindo aqui, fechando o circuito, tá? Então, olha só, é 5 volts. Como ele tem uma queda de tensão de 0,7, tá? Sobrou para o nosso resistor lá 4,3, tá? Então, aí, dos 5 volts da fonte, 0,7 volts é dissipado no diodo, sobrando 4,3 para o resistor, tá? Como fazer esse cálculo aí, pessoal? Vamos fazer esse cálculo aí. Então, vamos lá. Como é que a gente faz esse cálculo aí? Tá? Temos aqui, calculando a potência sobre o diodo. A queda de tensão é de 0,7 volts. A corrente passando pelo diodo é de 500 miliamperes. Então, como é que a gente faz isso aí? Ó? Tá? Temos aqui a potência, que seria V vezes I. Tá? Então, a nossa potência é igual a 0,7 volts vezes 0,5 amperes, tá? No qual a nossa potência dá o valor de 0,33 watts ou 350 mili. Aqui eu botei errado, tá, pessoal? Aqui é miliwatts, eu botei ampere aqui, ó, tá? Mas é miliwatts, aqui tá errado aqui, ó. Tá? É miliwatts aqui, ó. É 350 miliwatts, tá? Porque a gente está vendo potência, que o resultado da potência aqui é 0,35 watts ou 350 miliwatts. Tá? Como é que a gente faz esse cálculo aí? Bom, esse cálculo, né, é 0,7 vezes 0,5. Tá? Então, 7 vezes 5 é 35, 7 vezes 0 é 0, com 3 que tinha lá, dá 35 aqui, né? Botemos o 0 aqui, baixemos o 0 aqui, dá 0,35. Tá? Esse é o cálculo que nós fizemos e chegamos à conclusão da potência aqui no nosso diodo, tá? Da queda da nossa potência aí, tá? Bom, sempre, pessoal, sempre quando vocês forem usar um diodo, tá? Pesquise na internet o datasheet dele, tá, pessoal? Aqui, ó, datasheet, ok? Pesquisa isso na internet, até porque existe vários tipos de diodos, tá? E pesquisando o datasheet, ali, ó, datasheet, é a melhor maneira de saber sobre eles, tá bom, pessoal? Então, se vocês botar lá, jogar lá no Google lá, datasheet do componente tal, tá? Do diodo, vocês vão pegar a descrição dele aqui, tá? Do diodo retificador número tal, tá? Vocês vão jogar lá, vocês vão ter a ficha técnica completa do nosso diodo. Bom, podemos afirmar que o nosso diodo tem diversas aplicações, tá? E uma delas é retificar a corrente alternada para a corrente contínua. O diodo retificador é um dispositivo semicondutor utilizado para converter sinais em corrente alternada para corrente contínua, mantendo apenas um semiciclo da onda senoidal, que é a característica da corrente alternada. Tá bom, pessoal? Por isso é chamado de diodo retificador. Ok? Bom, então temos aqui como funciona o diodo retificador. Nós fizemos aqui um exemplozinho aqui para vocês. Tá? Nós temos aqui a nossa onda senoidal com semiciclo positivo e negativo. Tá? Aqui é a nossa onda senoidal. Tá? Assim que funciona a nossa corrente alternada. Nós temos aqui o ponto zero, que é, no caso, como se fosse o ponto zero aqui, é como se fosse o cabo, tá? O cabo de energia aqui, conhecido como fase. Tá? Aqui é o nosso ponto zero. Né? Aqui é negativo e aqui é positivo. Então, ou seja, ele parte do zero, tá? Vai no máximo
positivo, voltando ao zero, indo no máximo negativo, voltando ao zero, indo no máximo positivo, e assim ele fica oscilando 60 vezes por segundo, tá bom? Esse ponto zero é como se fosse o nosso cabo de energia lá, conhecido como fase, tá? Então ele fica oscilando entre positivo e negativo 60 vezes por segundo, tá ok? Então, como que a gente transforma isso em corrente contínua, tá? A corrente está vindo aqui, corrente alternada, tá? Nós vamos colocar um diodo aqui. Aí a nossa corrente vem aqui, entra no anodo, tá, do nosso diodo, passando por dentro do nosso diodo, saindo aqui no catodo, tá, fazendo a volta aqui e saindo então aqui a nossa corrente contínua. Tá? É uma corrente contínua, não ainda totalmente contínua, porque depois para deixar ela 100% contínua, você precisa de outros componentes eletrônicos aí, tá? Como o capacitor, por exemplo. Tá? Então aqui nós temos ainda uma onda senoidal, tá? Com apenas um semiciclo. Tá? Aqui nós temos saindo só o sinal positivo, quase que uma onda quadrada, vamos dizer assim. Tá? Aqui nós temos saindo só. Ó. Aqui é o nosso cabo, tá? É o nosso cabo de energia. Tá? E aqui nós temos no nosso cabo só o sinal positivo. Tá? Então vamos lá de novo, explicando aqui. Tá? De novo, aqui nós temos a nossa onda senoidal com semicírculo positivo e negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo. Tá? Aqui no ponto zero, esse risco do meio aqui, ó, é o nosso cabo de energia, tá? Como conhecido como fase. Tá? Então ele vem aqui, ele parte do zero, vai no máximo positivo, volta ao zero, no máximo negativo, volta ao zero, no máximo positivo, volta ao zero, no máximo negativo, e assim ele vai 60 vezes por segundo, tá bom? Aí nós coloquemos nosso diodo aqui, usemos nosso diodo lá na ponta, tá? Fazendo que a corrente alternada entre aqui no nosso anodo, que é o sinal positivo aqui no anodo, tá? Saindo lá no catodo. Quando sai aqui no catodo, ele já vai sair assim, tá? Já vai sair aqui no cabo, que está emendado aqui no nosso diodo, tá? O sinal já vai sair nesse formato aqui, ó, tá? Esse é o nosso diodo. Aí eu fiz um outro desenho aqui, tá? Usando o nosso diodo ao contrário. Se colocar o nosso diodo ao contrário, a nossa onda senoidal com apenas um semiciclo fica nesse sentido aqui, ó, tá? Isso é quando a corrente está invertida, tá, pessoal? Quando a corrente é invertida, fica nesse sentido aqui, nós virando o nosso diodo lá, tá? Então, esse é mais para vocês entenderem qual é a função do nosso diodo, tá? Já mostramos aqui, ó, tá? Ele só deixa passar num sentido, tá? Não deixa passar no outro. Ó, aqui ele não liga a nossa lâmpada, tá? Mas se nós virarmos ele, tá? Ele vai ligar. Tá? Então essa é uma das principais funções dele, é deixar que a corrente flui só num sentido, tá? Que ela não consiga retornar. Tá? Então isso aí que nós tínhamos a trazer aí para vocês. Tá? Existem vários tipos de diodo, aqui eu tenho um diodo menorzinho, tá? Eu tenho outros aqui menor ainda, tá? Existem vários outros tipos de diodo aí, tá? Diodo Zener, existem vários diodos aí que vocês têm aí que pesquisar depois aí, tá bom, pessoal? Eu vim trazer esse diodo aqui, principalmente esse diodo aqui conhecido como diodo retificador, porque aí nós vamos precisar para os próximos projetos aí que a gente tem para fazer aqui, tá? Espero que eu tenha passado uma informação concludente aí para vocês. Qualquer coisinha pode perguntar aí que eu respondo, tá? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal aí. Se inscreva no nosso canal aí que é para a gente continuar trazendo essas informações aí.